Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Derli, sou engenheiro eletricista e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre energia solar fotovoltaica. Hoje eu quero comentar com vocês sobre alguns erros de projeto e instalação de energia solar que você, integrador, tem que ficar atento para não cometer e você, cliente, pode verificar também para que não ocorra aí nas instalações do seu sistema de energia fotovoltaica na sua casa, no seu comércio, na sua empresa, etc, onde quer que for que você esteja instalando aí, tá bom? Eu separei aqui para vocês 10 pontos, obviamente nós não vamos falar de tudo, esse é um assunto muito abrangente, né, que tem várias vertentes aí, mas a gente vai falar de 10 erros que no meu ponto de vista são cruciais para que você observe, né, que você não deixe de observar. Se você está cometendo algum deles, etc., você faça aí talvez um checklist, um passo a passo, para garantir que isso não ocorra de nenhuma maneira, para não prejudicar você, integrador, e não prejudicar também o seu cliente, tá bom? Então vamos lá. Bom, o primeiro erro que eu quero comentar com vocês, que acontece com frequência, é o dimensionamento inadequado do sistema. O que é o dimensionamento inadequado do sistema? Dimensionar vem da palavra dimensão, ou seja, nada mais é do que escolher o tamanho do sistema, né? Eu digo em outros vídeos aqui, eu fiz um outro vídeo falando como que a gente calcula, né, o tamanho do sistema que a gente vai precisar. Né? Para quem não sabe, para quem não tem conhecimento ainda, um sistema solar fotovoltaico não é igual para todo mundo, né? Tem sistemas de vários tamanhos. Se vocês observarem nos telhados aí que já possuem energia solar, você vai ver que a quantidade de placas, né, de módulos fotovoltaicos em cada telhado muda de um lugar para o outro. Isso por quê? Porque isso está ligado diretamente à quantidade de energia que o sistema precisa gerar. Se o sistema precisa gerar 500 kWh, eu vou precisar de uma quantidade de placas. Se ele precisa gerar 1000 kWh, já vai ser uma quantidade maior de quantidade de placas que eu vou precisar para atender aquela demanda, certo? Dessa forma, alguns erros que são cometidos. O dimensionamento incorreto da instalação. O primeiro erro que a gente está comentando. A gente tem que tomar cuidado para não subestimar o tamanho do sistema, ou seja, não dimensionar a menos e não dimensionar também a mais, superestimar o tamanho do sistema. Por quê? Se você dimensiona abaixo do tamanho do sistema, se você escolhe um sistema que está abaixo do que você precisa gerar, está bem claro aí, eu acho que para todo mundo, que ele não vai gerar a quantidade de energia necessária para você utilizar ali nas suas necessidades, tá? Então vamos supor que você tenha aí, seja um caso de um sistema residencial e que você consuma aí em média por ano, né, 350 kWh mês. Se eu dimensionar um sistema para 200, teoricamente vai faltar 150 kWh mês. Lembrando que essa conta que a gente faz, né, é um cálculo médio. Nem todos os meses você consome a mesma quantidade de energia, né? Não é exato isso. Então o sistema ele é dimensionado para trabalhar numa geração média anual, porque os índices de radiação solar são diferentes também mês a mês nas regiões do Brasil. Então eles vão gerar um pouquinho mais, um pouquinho menos do que o previsto, mas a ideia é que no fim do ano, né, ao final dos 12 meses, você tenha aquele valor médio que a gente calculou atingido. Mas isso é feito com a análise da fatura, né? Isso é feito de acordo com a análise da fatura, então aquele sistema que vai ser dimensionado precisa atender ao que você tem ali de consumo médio, né? A não ser que você, durante o percurso, você aumente essa quantidade de consumo. Costuma acontecer também, né? Às vezes a pessoa dimensiona um sistema ali para gerar 350 kWh, mas depois que colocou energia solar, a pessoa fala assim, não, agora eu tô podendo, né? Eu tenho energia solar, vou gastar o quanto eu quiser. E começa a consumir, na verdade, 500, e aí coloca a culpa no sistema. Não. Então a gente tem que fazer esse peso aí também, né? De acordo com a quantidade que você consome. Mas se você avalia dentro daquela quantidade de energia que você já consome em média e permanece naquilo, então
Se o sistema está gerando menos, muito provavelmente você dimensionou o sistema de forma errada, a não ser também que existam problemas no sistema, como por exemplo, uma placa que não está funcionando, não está bem conectada, sujeira nas placas. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre sujeira nas placas também, mostrando o quanto que reduz isso aí a geração, tá? Mas voltando aqui ao assunto e falando sobre funcionamento normal do sistema, considerando, tá? Cuidado para não dimensionar seu sistema para menos, porque senão ele vai gerar menos energia do que o necessário e o seu cliente vai ficar ali, vai ter um problema, porque não vai cobrir toda a energia que ele pretendeu gerar. E o dimensionar a mais também é um problema, porque se você dimensiona um sistema para mais, ele começa a gerar muito mais energia além daquilo que é o necessário, vai ficar sobrando sempre ali uma quantidade de energia que é desnecessária. O seu cliente vai pagar mais no sistema fotovoltaico do que ele deveria ter pago, vai pagar mais num sistema maior, sem necessidade, vai ficar aquela energia ali injetada na rede todos os meses sobrando muito, ele não vai ter para onde mandar isso, né? Então, no final das contas, ele está gerando um recurso que ele não vai utilizar, né? Além de ter pago a mais no sistema fotovoltaico, sem necessidade, tá bom? Bom, o segundo erro que eu quero comentar aqui com vocês é a escolha inadequada de inversores e módulos. Bom, para quem trabalha na área, para quem é projetista, né, e etc., instalador, deve saber que existe ali uma certa compatibilidade que a gente deve fazer entre a quantidade de placas e os inversores que são utilizados, verificar ali certas condições que precisam ser atendidas, né? Eu não vou entrar muito em detalhes na parte técnica disso. Para quem quiser saber, eu estou lançando aí, lancei já, né, no canal um curso de dimensionamento e projeto de energia solar fotovoltaica que está indo ao ar toda terça-feira e quinta-feira, tá? A gente está na aula 2. Agora a aula 2 já está lançada e esse curso vai seguir até você ter noção aí da quantidade do zero, pegar e fazer um projeto de energia solar, né, para você ter condições aí até mesmo de apresentar para a concessionária esse projeto, tá bom? Mas vamos lá. A incompatibilidade entre os módulos e os inversores é uma coisa também que deve ser levada em consideração. Todos os inversores, né, seja ele inversor string, microinversor, com otimizador de potência, etc., seja qual tipo que você estiver utilizando, ele possui limites ali, tanto de capacidade de entrada, como de corrente máxima de entrada, como de tensão máxima de entrada, e qualquer uma dessas variáveis que você desrespeitar, você vai estar causando incompatibilidade do sistema. Isso pode reduzir a vida útil do sistema, isso pode até mesmo danificar o sistema, danificar o inversor, né? Se eu coloco uma corrente ali acima do que o inversor suporta, eu posso perder ali a capacidade de geração, porque se eu coloco uma quantidade de módulos incompatível com o inversor, os inversores também têm uma capacidade de overload, já é uma outra informação. O que seria essa capacidade de overload? Eu tenho uma potência de saída, que seja, por exemplo, 10 kW, mas a capacidade de entrada, né, de potências em placas que eu posso colocar, ela é diferente da capacidade de saída. Se eu coloco, vamos supor que seja 12 e eu coloco 20 na entrada, obviamente, eu vou ter um problema ali. Então, tudo isso são características que têm que ser avaliadas, né? Além de procurar aí a melhor marca de inversores, né? Um inversor que seja compatível com aquela situação que você está colocando, tá bom? Então, ficar atento a isso aí também. Terceiro ponto, falta de estudo de localização e sombreamento. Esse ponto aqui é extremamente importante para quem trabalha com energia solar fotovoltaica. E, curiosamente, é um dos que os integradores, né, em geral, é lógico que tem gente muito competente no mercado, mas é um ponto que o pessoal deixa muito a desejar, que é a falta de estudo de localização e sombreamento. Bom,
Quando eu vou instalar um sistema fotovoltaico, primeiro eu tenho que considerar a localidade em que ele está instalado. Por quê? Simplesmente porque varia a irradiação solar de local para local, né? O nosso país é muito grande, tem índices de radiação solar muito variantes de um lugar para outro. Então, se eu faço uma conta considerando, por exemplo, aqui onde eu estou, Goiânia, não é a mesma coisa de considerar para o Piauí, por exemplo. Né? É muito diferente o índice de radiação solar de um lugar para o outro. E isso influencia diretamente no tamanho do sistema que eu vou precisar para gerar uma mesma quantidade de energia. Eu tenho até um outro vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? Então, primeira coisa, considerar a localidade. Eu, particularmente, eu gosto de considerar localidades, de verificar essa questão, até mesmo dentro do estado, do mesmo estado, porque tem variações de cidade para cidade também. Tá? Então isso precisa ser levado em consideração no cálculo, tá? Então se você ainda não faz isso, comece a se atentar por isso. Se você pegou aquela formulazinha pronta lá na internet, às vezes, está calculando dimensionamento, toma cuidado, porque isso aí pode dar errado uma hora, tá? Se você não estiver levando isso em consideração. E o sombreamento também é extremamente importante. Às vezes você vai até um local, calcula ali uma quantidade de placas, até vende para o cliente aquela quantidade de placas, né? Mas você não analisou se o telhado do cliente tem um possível sombreamento causado por uma árvore, um poste, um outro prédio próximo. E ali pode ser que naquela hora que você avaliou, naquele mês que você avaliou, né, não tenha sombreamento ali no local, esteja tudo livre, lindo, maravilhoso. Mas lembre-se que o posicionamento relativo do Sol ele muda no decorrer do ano e num determinado momento aquele objeto que estava ali, que não estava fazendo sombra na época que você avaliou, num determinado momento do ano ele pode fazer. E isso, a gente tem os recursos aí, né, através de softwares específicos para isso, a gente consegue fazer uma simulação, avaliar e tal, mas é coisa que nem todo mundo faz, infelizmente, por isso acaba, às vezes, aí prejudicando, pode prejudicar isso a você, porque você não fez uma simulação adequada, e pode prejudicar o seu cliente também, que não vai ter o resultado esperado ali do sistema, tá bom? O quarto ponto que eu quero comentar é a fixação e estruturas mal dimensionadas. Pessoal, isso acontece demais também, tá? Não dá para mostrar aqui agora, mas eu já peguei cada situação, assim, em vistoria, indo até alguns clientes que chamam a gente às vezes para fazer uma avaliação, fazer uma manutenção, etc. Com utilização de suportes inadequados, que às vezes não era para aquele tipo de telhado, ou algo que assim, foi improvisado, mas foi improvisado de mau jeito. Tem situações que realmente você não vai conseguir aplicar uma estrutura comercial, etc. e tal. Então é admitido que você utilize alguns recursos, projete uma estrutura própria ali para o local, mas você tem que garantir que aquilo ali ofereça as condições mínimas de segurança, de fixação, para que suas placas não saiam voando aí durante uma tempestade, para que não ocorra ali problemas com as conexões, com os cabos e tudo mais, para que fique nivelado. É importante também se você estiver trabalhando com sistema string, porque se tiver desnível ali entre as placas, ficar uma mais para cá, outra mais para lá, isso é ruim para a geração também, causa problemas, tá, na geração do sistema. Então, utilizar isso aí, placa voando a gente vê demais da conta. Um problema sério também que tem acontecido, tem até vídeos na internet aí sobre isso, não avaliar, esse aqui já até um outro ponto que eu não coloquei, mas já estou falando um pouquinho sobre ele, não avaliar se a estrutura local suporta a quantidade de placas que vai ser colocada. Muitas vezes, né, se a gente trata de um sistema maior, a gente precisa até mesmo de avaliação de um sistema, avaliação de um engenheiro civil de estruturas para verificar se aquilo ali vai suportar. Aqui na WG5 a gente tem engenheiro
engenheiro civil que faz esse tipo de avaliação para a gente, né, quando necessário, e ele verifica a estrutura do telhado, da edificação em si, para garantir que não vai ter problema futuro em relação a isso, né? Se você não tem isso na sua empresa, você pode solicitar ao seu cliente também que faça esse tipo de avaliação, né? Que contrate um engenheiro especialista para avaliar esse tipo de situação. O que você não pode é simplesmente chegar lá, ficar com dúvida de que vai suportar ou não e fazer da mesma forma. Isso aí pode causar um problema sério. Tem vídeos aí na internet de placas de telhado caindo por conta do peso das placas em cima, que não foi bem dimensionado. Isso é muito sério, tá bom? Vamos ao nosso próximo ponto, então. O quinto e não menos importante que eu coloquei aqui é cabos e conexões fora das especificações. Isso também é um problema muito sério que precisa ser avaliado e precisa ter todo um cuidado para avaliar. Quando a gente trata de um sistema fotovoltaico, a gente tem cabos de corrente contínua específicos para trabalhar com corrente contínua e ficarem expostos ao sol, tá? São os cabos solares aí. E a gente tem, chamados, né, popularmente de cabos solares, e a gente tem também os cabos da parte CA, né, que são diferentes desses cabos de corrente contínua. Então, eu já vi utilizar cabos de corrente alternada para corrente contínua. É um erro também, porque aquele cabo não foi preparado para receber aquele tipo de... para trabalhar daquela maneira, para ficar ali exposto, para trabalhar com corrente contínua e etc, tá? Então, a gente utiliza cabos diferentes para isso aí. Dimensionar errado as bitolas, ou seja, o tamanho, a espessura dos cabos também é um problema sério, porque isso está ligado diretamente à quantidade de corrente elétrica que esse cabo vai suportar ali transmitir, tá? Então, se eu faço um cálculo a menor, se eu coloco um cabo menor, né, menos do que o sistema ali, do que a potência do sistema exige, eu corro o risco de ter superaquecimento do condutor, na verdade, né? Superaquecimento do condutor, derretimento do isolamento, eu posso ter ineficiência, perdas de geração, porque parte dessa energia está sendo perdida ali naquele aquecimento dos cabos, e no pior dos casos eu posso até mesmo provocar um incêndio, colocar fogo numa instalação. Isso é muito sério, tá? Então, e dimensionar os cabos não é simplesmente pegar aquela tabelinha lá da NBR 5410, né? A tabela, se eu não me engano, 36, que é a que fala da capacidade de condução, né? E aplicar diretamente, sem considerar o método de instalação, sem considerar os fatores de agrupamento, os fatores de temperatura, se houver, tá? Então, precisa ser feito por um profissional especialista para saber se aquele cabo ali vai suportar e tudo mais, tá? Não brinque com isso, isso é uma coisa muito séria também, tá bom? E as conexões, falando das conexões, também isso é muito importante, porque eu posso ter perdas ali na conexão. Se for uma conexão mal feita, pode causar fuga de corrente, pode causar faíscas e tal. Então, observar também que as conexões sejam bem feitas. Se necessário, né, utilizar conectores específicos para fazer isso. No caso da corrente contínua ali nos sistemas fotovoltaicos, a gente utiliza muitos conectores MC4, que são específicos para isso, e para a parte CA tem os conectores aí no mercado adequados para cada tipo de situação. Observa isso, que aí não vai ter problema, tá bom? O sexto ponto é a ausência ou falhas em proteções elétricas. O pior caso deles é a ausência das proteções, gente, e acontece, acredite você ou não, acontece, tá? Instalar um inversor aí sem a proteção, sem o string box adequado, instalar na parte CA, inclusive, instalar sem os disjuntores, sem os DPS, sem, enfim, todo o aparato de proteções ali que são recomendadas para esse tipo de sistema. Se você faz isso, você está deixando ali a energia livre
os problemas do sistema, né, as falhas passarem diretamente para a rede elétrica do cliente, da concessionária, etc. Isso aí vira uma cascata. Isso não é recomendável de maneira nenhuma. Você pode danificar, além de danificar o próprio equipamento, né, fotovoltaico, você pode danificar coisas dentro da casa do cliente, dentro da empresa ali do cliente. Você pode, enfim, tem uma série de problemas aí que podem ocorrer. Isso daí, inclusive, eu acho que quem é da área sabe que não deve fazer isso de maneira nenhuma, né? Tem as proteções recomendadas adequadas para cada caso, tanto para a parte de corrente contínua, tanto para a parte de corrente alternada. Eu, inclusive, gosto de trabalhar com redundância de segurança. Mesmo que o inversor tenha ali os dispositivos de proteção internos, eu coloco um do lado de fora também, para ficar redundante essa proteção. Porque isso não se faz, né, gente? Não se faz esse tipo de instalação, tá? Aí já é uma coisa amadora mesmo você fazer isso sem proteções, tá bom? O sétimo é a falta de homologação do sistema junto à concessionária. Pessoal, o sistema on-grid, como a gente conhece, né, que é o sistema conectado à rede, se você tem rede local da concessionária aí, é conhecido já por todos que precisa fazer um projeto elétrico do sistema, apresentar isso à concessionária, pedir aprovação, depois de instalado solicitar vistoria do local para que ela vá lá, troque o medidor e aí sim você possa utilizar o seu sistema fotovoltaico. Ocorre que algumas vezes a gente vê que tem gente que não faz isso. Inclusive eu presenciei no ano passado uma situação de um sistema gigante, de um sistema bem grande mesmo, com trifásico, subestação e tal, que a pessoa simplesmente colocou, instalou o sistema lá e não fez homologação junto à concessionária. Imagina o BO que isso deu, né? Isso aí gera multas, isso aí gera atrasos, isso aí gera uma série de complicações, não só junto à concessionária, mas com o cliente também, né? Principalmente porque ele está esperando ali que ele possa utilizar o sistema para ter o abatimento na energia dele, né, de forma legal, de forma responsável e tal. E aí foi um caso seríssimo, porque eles nos chamaram ali para fazer para verificar o que tinha acontecido. A gente identificou que não tinha sido homologado, e enfim, eles tiveram que parar por vários meses de utilizar o sistema ali. O consumo, como você deve imaginar, o sistema já era muito alto, então isso é prejuízo financeiro para ele, para o cliente também, tá bom? Então observa isso, gente. Isso aí é o básico para instalações on-grid de sistemas fotovoltaicos, é homologar o sistema, tá bom? E você, cliente, que pretende colocar um sistema, não faça de maneira nenhuma, né, um sistema, não deixe fazer sem esse tipo de informação, sem esse tipo de homologação, porque isso pode gerar dor de cabeça para você também. A concessionária pode vir cobrar, te multar, porque você também é responsável, né, pelo sistema, já que você contratou, está instalado na sua casa, você é responsável por essa situação também, tá bom? O oitavo erro que eu coloquei aqui para a gente falar são as instalações mal executadas. Existem alguns erros de instalação que são básicos mas que muitas vezes ocorrem, né? Por exemplo, alinhamento das placas fotovoltaicas. Se você está trabalhando com o sistema string, o alinhamento das placas, deixar todas niveladas ali na mesma posição, no mesmo nivelamento, sem ter ali desníveis entre elas, né? Ficar uma mais para baixo, uma mais para cima, enfim, isso é necessário observar, porque o sistema string ele é conectado em série a um MPPT do inversor, né? Todas as placas vão assumir ali, daquela string, vão assumir ali um mesmo comportamento. Então, se você tem ali uma gerando menos, ela vai balizar
toda aquela string, certo? Então você pode ter um problema aí de geração por conta de um simples alinhamento de uma placa que ficou errada ali dentro da string, tá bom? Outra coisa, deixar de observar critérios básicos, como por exemplo alinhamento dos inversores, ventilação dos inversores. Os fabricantes trazem nos manuais de instalação dos inversores as recomendações mínimas de distância entre outros equipamentos que tem que estar lá, sobre locais de colocar. Você não vai colocar um inversor num local totalmente fechado, onde não tem uma ventilação, né? Isso aí pode... o próprio equipamento ele produz um calor enquanto ele está funcionando ali, então se ali não tem uma ventilação, aquele calor gerado não vai ter para onde sair, não vai ter troca de calor no local. Isso danifica o equipamento, pode vir a danificar o equipamento, reduzir a vida útil dele consideravelmente. Então esse tipo de coisa, né, seguir os manuais de instrução dos fabricantes é muito importante, até porque isso influencia em perda de garantia também. Se você precisar acionar a garantia de um inversor desses, né, e o fabricante verificar que você não seguiu as recomendações mínimas ali de instalação, ele vai negar a sua garantia e você não vai ter como acionar ali no momento. Você vai ter um prejuízo em relação ao valor daquele equipamento, porque você simplesmente não observou uma condição que é mínima ali para ele funcionar, tá bom? O nono erro é o penúltimo que eu elenquei aqui, né, que eu gostaria de deixar aqui para vocês, é subestimar a manutenção preventiva do sistema. E quando a gente fala disso, é um caso que o brasileiro, infelizmente, gosta muito de deixar de fazer, tá? Que é fazer a manutenção preventiva do sistema, das coisas. Tudo, gente, precisa de manutenção preventiva, né? Todo tipo de sistema eletrônico, mecânico, etc. precisa de manutenção preventiva. Seu carro precisa de manutenção preventiva, sua casa precisa de manutenção preventiva. Enfim, não é diferente com o sistema fotovoltaico, precisa de manutenção preventiva também. Mas é algo que, infelizmente, as pessoas deixam lá até perder de vista, né, achando que aquilo ali é eterno, sem fazer nada, etc. e tal. Inclusive, aqui na WG5 a gente tem planos de manutenção preventiva que a gente oferece para os nossos clientes. Não vou mentir para vocês, a adesão em relação à quantidade de sistemas que é instalados é muito baixa, exatamente por causa dessa cultura que nós brasileiros temos de não fazer manutenção preventiva das coisas, né? É lamentável isso, porque isso acaba danificando aí mais cedo o seu sistema, e é um investimento que você mesmo, é um retorno financeiro que você mesmo está deixando de ganhar, né? No caso de você, cliente aí que pretende ou já tem um sistema de energia fotovoltaica, eu recomendo que você faça, porque você vai ter seu sistema durando por mais tempo, ou seja, você vai ter por mais tempo um retorno financeiro daquilo ali. Então, é importantíssimo, dentro da manutenção preventiva que eu falo, né? É importante ter uma limpeza periódica dos módulos fotovoltaicos, principalmente quando você notar que eles já estão sujos ali, porque isso influencia na geração do sistema. Você checar as conexões, checar a parametrização dos inversores, ver se está tudo funcionando corretamente, os cabos, como estão, né? Isso é importante, tá? Então, não deixe de chamar periodicamente aí o técnico de manutenção para verificar. Dependendo do seu sistema aí, essa frequência pode variar, mas ele vai ter informação aí para você, qual que é o padrão de recomendação de período para você estar fazendo isso aí, tá bom? O último ponto, 10º ponto e último, é não monitorar o sistema, não utilizar o sistema de monitoramento. É importante que você tenha um sistema de monitoramento do sistema ligado, tá? Que você tenha um sistema funcionando. Os inversores, os fabricantes de inversores, né, dos sistemas ali, disponibilizam gratuitamente aplicativos de monitoramento que você pode passar para o seu cliente. E você, cliente, tenha ciência de que você tem esse direito também, tá?
Obviamente, para isso você vai precisar ali de uma rede ou Wi-Fi ou uma rede local para poder fazer esse monitoramento, né? Então você precisa disponibilizar isso para que o seu integrador faça a conexão do sistema para você e tal, que você possa monitorar ali no aplicativo. Mas por que isso é importante? Porque através do monitoramento do sistema ali, é o que você identifica se se o sistema precisa de uma manutenção, se o sistema está gerando adequadamente, é por ali que você consegue identificar esse tipo de situação, tá bom? Você tá ouvindo as risadinhas aí da minha filha que eu tô gravando em casa, tá? Mas enfim, pelo aplicativo aí que você identifica qual que é o tipo de sistema que você que você identifica se o sistema tem alguma falha que precisa de atenção, se a geração está adequada, pode ser causado por uma sujeira, pode ser causado por um mau funcionamento de um inversor, de uma placa, etc. E você consegue analisar esses parâmetros, tanto de geração, de tensão, níveis de corrente e tal, de string. Se você estiver utilizando microinversores, você consegue identificar isso até mesmo placa a placa, módulo a módulo. Então isso você só consegue fazer pelo monitoramento do sistema, tá? A não ser que você vá até o local para verificar também com os equipamentos, fazer os testes e tal, mas acaba sendo mais difícil fazer esse tipo de verificação, sendo que você poderia fazer isso facilmente através de um aplicativo, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Esses são os 10 pontos que eu gostaria de deixar para vocês. Se você já presenciou algum desses, você já teve alguma experiência, coloca aqui nos comentários. Se você tem algum outro ponto também que você gostaria de colocar, deixa aí nos comentários para nós, que é legal pra gente ir acompanhando e tal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, porque a gente vai continuar produzindo conteúdos de qualidade relacionados à elétrica, tá bom? Lembrando que o nosso curso de dimensionamento e projeto de energia fotovoltaica já está no ar, está na aula 2. Terça-feira é a data para a aula 3 entrar. A aula 3 a gente vai falar sobre módulos fotovoltaicos, mas eu estou pretendendo aí, quem sabe, lançar essa aula um pouquinho antes aí para você já ir curtindo, para você já ir estudando, tá bom? Pessoal, um abraço, fiquem com Deus.